Foi-se o tempo em que o livro servia gerações. Hoje, o livro educativo tem data de validade na família. Saiba por quê e como o Senado pode ajudar a aperfeiçoar o Programa Nacional do Livro Didático. Pelo que eu percebo, há necessidade de um regramento para todo esse processo, de um marco legal para todo esse processo. E talvez dessa audiência pública surja a decisão do Senado de iniciar esse processo de regramento que estabeleça normas, estabeleça transparência, estabeleça critérios para a escolha dos avaliadores, estabeleça punição para o caso de desvios, estabeleça exigências curriculares para essas pessoas. Então, eu queria colocar nesse sentido, em complemento às apreciações críticas da senadora Cátia Abreu. Professor Francisco, qual seria a sua sugestão no caso de substituir os avaliadores? Qual seria o nível? Como poderia ser essa escolha? Como poderia ser feita essa escolha? Porque o nosso propósito aqui não é criticar ministro A, B ou C e governo A, B. Porque esse formato, se não estou enganada, ele vem desde o início de Fernando Henrique Cardoso, quando foi criticado, quando foi criado. Então, não existe aqui um direcionamento a presidente Fernando Henrique, ou Lula, ou presidente Dilma. Nós queremos corrigir o modus operandi. Nós estamos aqui para isso. Tudo que eu falei aqui vem do tempo do Fernando Henrique e é resultado do MEC ter entregado na mão de grupos universitários e agora é refém de grupos universitários que dominam essa avaliação. Ele usou esse recurso da avaliação como um instrumento de poder na política universitária. O que me faz pensar o seguinte: é urgente que o MEC resgate a sua atribuição de ditar a política educacional e que o Senado e a Câmara legislem sobre esse assunto, né? Porque, de fato, quem acaba determinando os conteúdos e os critérios são esses grupos, não é a SEB. Então, quando a senhora pergunta para mim sobre a formação das equipes, é óbvio que tem que ter uma equipe permanente dentro do MEC. É óbvio. É óbvio que essa equipe permanente tem que trabalhar com critérios claros, estabelecidos, publicamente discutidos. E, para isso, basta fazer a certificação que a Abralha há tanto tempo propõe e com o qual eu comungo. Um aspecto que nós consideramos muito interessante é a certificação. É incompreensível que a cada 3 anos se faça a avaliação das mesmas obras, sendo que, nesse período de 3 anos, nós não tivemos alterações significativas em paradigmas pedagógicos e também não tivemos modificações significativas nos próprios editais. Então, uma proposta é a substituição da análise de dezenas de obras em cada edição do PNLD pela certificação de cada obra, o que economizaria dinheiro público e desafogaria os prazos sempre exíguos das várias etapas de cada edição do PNLD. A obra aprovada poderia figurar no Guia do Livro Didático por 2, talvez 3 edições do PNLD, exceto quando alterada significativamente. Ou seja, se o autor e a editora resolvem alterar significativamente o livro, então ele deve passar por uma nova avaliação. Mas se não há alteração significativa, é absolutamente desnecessária a avaliação seguinte. As obras novas inscritas, essas sim, passariam pelo processo de avaliação. Os livros didáticos, principalmente os de matemática e de ciências, contêm reconhecidamente a exposição dos conteúdos apropriados aos estudantes do ensino fundamental e médio. Mas existem muitos testemunhos de alunos que, nos seus depoimentos, declaram que os professores não dão conta de explicar toda a matéria contida nesses livros. Seria por falta de que? Despreparo dos professores, falta de tempo suficiente para explicar? Quais as outras razões que levam a essas queixas dos alunos? Aí nós vamos cair novamente numa questão de formação do professor.
Nós tínhamos, na nossa escolaridade, 180 dias letivos, passamos para 200. Há hoje uma discussão para se passar para 220 dias letivos. É fundamental que se aumente a carga de dias letivos na educação brasileira, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que se invista muito na educação e na formação dos professores. Se o livro ele é avaliado a cada 3 anos, isso não traz nenhum tipo de complicação para os alunos que estão numa determinada coleção, estudando a coleção A, que normalmente elas têm 4, 5 volumes, uma para cada ano, e naquele 3º ano, como é feita uma nova avaliação, eu mudo de coleção e mudo de conteúdo e o ritmo todo não é alterado? Não deveria, por exemplo, segunda fase do ensino fundamental, que agora são 5 anos, a coleção não deveria ser completa, o aluno estudar os 5 anos com a mesma coleção, ou isso não traz alterações? Senadora, eu acrescentaria o seguinte: lá em casa é uma escadinha, eu sou o mais novo, o caçula. Todos nós estudamos matemática no livro do professor Algacir Munhoz Meder. E os meus sobrinhos também, e o meu filho também. A senhora levanta uma questão que nós precisaríamos ficar aqui algumas horas e algumas audiências. Essa questão que a senhora levanta, na verdade, ela existe desde o início desse modelo. Porque, veja, se fizéssemos uma conta bem rapidinha, o aluno, em 2012, começou a estudar com um livro, certo? Uma coleção X de matemática. Quem está no primeiro ano trabalha com o primeiro volume dessa coleção. Quem está no segundo ano passa, em 2012, a trabalhar com o volume do segundo ano. O que não quer dizer que, no primeiro ano, ele trabalhou com esse mesmo livro, porque esse livro foi do programa anterior. Não sei se só percebe, mas é de uma complexidade terrível. Essa questão de trocar todos os livros a cada 3 anos não tem o menor sentido didático, nenhuma proposta pedagógica, né? Interrompe as sequências didáticas na escola e, me desculpem os tecnocratas, a educação é mais importante do que a logística, eles que se virem, né? O FNDE dá o recado maravilhosamente bem. Não tem problema nenhum fazer ciclos, se tem os recursos. O que não gasta esse ano, guarda para o ano que vem. Faz a previsão orçamentária dessa maneira. Que um aluno que entra no primeiro ano termine o 5º ano do fundamental com a mesma coleção. Que entrou no 6º, termine no 9º, no Fundamental 2. E a mesma coisa no ensino médio. Não tem propósito. Quem se subordina a quem? É uma inversão de valores que eu não consigo entender. É absolutamente cristalino aqui que as mudanças precisarão ser feitas e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte continuará tratando desse tema com a incumbência desse dever de casa. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.